Questão 5, semana 5. Na obra O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato, há o seguinte diálogo entre Visconde de Sabugosa e a boneca Emília. Senhora Emília, explique-me o que é o hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu. São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de uma se ligam aos carocinhos da outra. No trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em química, devem-se substituir as expressões misturinhas, coisa e carocinhos, respectivamente, por. Vamos lá. O hidrocarboneto é um composto formado por carbono e hidrogênio, certo? Como exemplo aqui eu trouxe o metano, que é o CH4. A questão pede para a gente definir o que o Emília usou, né? Como misturinhas, coisa e carocinhos. Ela fala que hidrocarbonetos são misturinhas. Na letra A seria, né, compostos. Realmente, hidrocarbonetos são compostos. Na letra B, ele fala que os hidrocarbonetos seriam misturas. Não, vamos lá. Uma mistura, né, seria, no caso, a junção de duas ou mais substâncias puras. O hidrocarboneto, né, ele seria uma substância, mas ele não tá. Quando a gente fala de hidrocarboneto, a gente fala só da substância hidrocarboneto, da substância composta hidrocarboneto. A gente não tá falando do hidrocarboneto com outra substância, por exemplo. Se a gente juntasse o hidrocarboneto a outra substância, a gente teria uma mistura, mas a gente está tratando somente do hidrocarboneto. O hidrocarboneto não é uma mistura, certo? É uma substância composta, é um composto. Na letra C, a gente tem substâncias compostas. Sim, o hidrocarboneto é uma molécula formada por dois tipos de átomos diferentes, de elementos diferentes, carbono e hidrogênio. Se fosse um átomo de um elemento só, seria uma substância simples. Como a gente tem dois átomos de elementos diferentes, é uma substância composta. Até então, pode ser a letra C também. Letra D, misturas, a gente já descartou misturas, né? E letra E, compostos. Sim, hidrocarbonetos são compostos. Vamos lá. Aqui a gente fica, né, em misturinhas entre compostos e substâncias compostas, certo? Substância composta. Vamos para o segundo conceito, né, de coisa. Ele fala que o hidrocarboneto é formado de uma coisa chamada hidrogênio e de outra coisa chamada carbono. O que é que hidrogênio e carbono são? São elementos, certo? São elementos químicos. Então, essa coisa aqui seria o elemento químico, certo? Na letra A, ele já traz elemento químico. Na letra B, ele fala que é uma substância. Não deixa de estar errado, né? Seria uma substância simples se a gente tratasse somente, por exemplo, do hidrogênio na sua forma molecular, o H2. Seria uma substância simples. Mas a gente está tratando do elemento hidrogênio e não da molécula, né, de hidrogênio, o H2. Então, até então, o elemento seria a definição mais correta. Letra C, molécula. Vamos lá. O que seria uma molécula? A molécula seria a junção de átomos que ligam-se entre si para tornar-se, né, compostos, enfim, para tornar-se mais estáveis. Os átomos, eles ligam-se entre si para ficarem mais estáveis, certo? O que acontece é que um átomo sozinho pode sim ser uma molécula. Por exemplo, o hélio. O hélio, ele sozinho, ele já é estável. Ele já está na sua forma mais estável. Então, o hélio, ele é um átomo, mas ele também é uma molécula, certo? O carbono, ele é um átomo. Ele sozinho não está estável, ele precisa se ligar. Então, quando ele se liga aos 4 hidrogênios aqui, ó, ele encontra-se na sua forma mais estável, porque ele se ligou a esses hidrogênios. A mesma coisa vale para o hidrogênio. Quando ele se liga ao carbono, ele torna-se estável. Então, aqui, ó, a gente tem átomos estáveis ligados entre si, formando uma molécula, certo?
Nesse caso aqui, tanto carbono quanto hidrogênio sozinhos não são estáveis, então eles não são moléculas, certo? Letra D, substância, a gente já cortou. E letra E, íon. O íon é um átomo neutro que ganha ou perde elétrons, certo? Ou seja, ele não é neutro, na verdade, né? É um átomo que estava neutro e que ganhou ou perdeu elétrons, certo? Ou seja, ele torna-se, né, um cátion positivo ou um ânion negativo. Nesse caso aqui, a gente está tratando do elemento químico e não do íon, certo? Até porque íons formam ligações iônicas. Aqui a gente tem, ó, o hidrocarboneto, ele é formado por ligações covalentes, certo? Também não pode ser a letra E. Até então, né? Porque íon tá errado. E aí vamos para a última definição, que seria a definição de carocinhos, certo? E aí ele fala que o carocinho de um se liga ao carocinho do outro, ou seja, o carocinho do hidrogênio se liga ao carocinho do oxigênio. O átomo de hidrogênio se liga ao átomo de... Eu falei oxigênio, né, minha gente? É carbono. O átomo de hidrogênio se liga ao átomo de carbono. Então, quando ele fala de carocinho, ele está falando de átomo. A única alternativa que encaixa aqui seria a letra A, em que a gente tem, né? Compostos, elemento químico e átomo. Sendo a letra A a resposta correta.